A Fórmula 1 proibiu uma tecnologia que só a Audi tem, e quase ninguém está falando sobre isso. Se você quer entender por que essa decisão pode estar custando corridas a Bortoleto e tornando o campeonato menos emocionante para todo mundo, fica aqui até o final. Inscreve-se no canal e ativa o sino, porque esse é exatamente o tipo de história que não aparece no noticiário convencional. A Audi foi proibida de usar uma vantagem tecnológica inédita na Fórmula 1. Uma tecnologia que nenhuma outra equipe do grid possui no mesmo nível de desenvolvimento, nem Mercedes, nem Ferrari, nem Red Bull, nem McLaren. Apenas a Audi tem esse conhecimento construído e refinado ao longo de anos. E a federação decidiu que ela não poderia utilizá-lo. Antes de entrar no mérito técnico dessa decisão, vale contextualizar onde a Audi está neste momento na categoria. O site oficial da Fórmula 1 já publicou análises reconhecendo que a equipe alemã está conseguindo algo que vários times com muito mais anos de experiência não têm conseguido. Estamos falando de uma Audi capaz de disputar posições no pelotão intermediário contra Aston Martin, Cadillac, Alpine, Haas e outras equipes que estavam acostumadas a liderar exatamente esse grupo e conquistar pontos com regularidade. Desde o ano passado, quando ainda operava sob o nome Sauber, a equipe já mostrava sinais desse potencial. Mas em 2026, num ano em que muita gente acreditava que a Audi não teria condições de aparecer de forma competitiva no meio do pelotão, o resultado foi o oposto: a equipe surpreendeu a maior parte do grid. As análises técnicas apontam que o R26 é um carro extremamente equilibrado, sem os problemas graves que afetam outras equipes, como a Red Bull, e que por isso tem condições de evoluir ao longo do ano sem se preocupar excessivamente com questões estruturais do chassi. Os problemas de confiabilidade que aparecem são os mesmos que absolutamente todas as equipes do grid enfrentam nesse novo ciclo técnico. Até aí, tudo positivo. Mas o que está acontecendo nos bastidores é muito mais profundo do que qualquer resultado em pista consegue revelar. Segundo o site F1 Oversteer, a Audi passou por um problema sério já no início do desenvolvimento do regulamento de 2026, e ele está diretamente relacionado ao coração técnico dessa nova era. Com os motores operando numa divisão de 50% combustão e 50% elétrico, o processo de recarga de energia tornou-se o maior problema regulatório da temporada. Todo fã da categoria já percebeu os sintomas: o superclipping, as perdas de potência nas retas, os pilotos implorando pôr energia no rádio. Mas o método de recarga em si é o ponto central que poucos estão discutindo com a profundidade que merece. Hoje, a recuperação de energia nos carros da F1 2026 acontece exclusivamente pelo MGU-K, o sistema que converte a energia cinética das rodas traseiras em energia elétrica armazenada na bateria. Quando o piloto freia ou levanta o pé do acelerador, o motor recupera energia através do eixo traseiro. Apenas pelo eixo traseiro. A pergunta que surge naturalmente é óbvia: por que não recarregar pelos dois eixos? Por que não utilizar também o eixo dianteiro no processo de recuperação de energia? A resposta a essa pergunta é onde tudo fica interessante, e onde a Audi entra na história de um jeito que ninguém esperava. Peter Winzer, em entrevista com Mark Slade, ex-engenheiro da McLaren, fez exatamente essa pergunta: por que a FIA não permitiu o uso do eixo dianteiro no processo de recuperação de energia nos novos regulamentos? A resposta foi direta e reveladora. Os fabricantes e equipes rivais acreditavam que a Audi teria uma vantagem injusta devido à sua experiência e conhecimento no WEC, o Campeonato Mundial de Endurance. Uma das grandes diferenças entre a motorização do Endurance e a da Fórmula 1 é justamente o sistema de recuperação de energia no eixo dianteiro, tecnologia que já é extremamente desenvolvida pela Audi nessa categoria. Os engenheiros que desenvolveram e refinaram esse sistema no Endurance estão em Nürburgring, o mesmo centro onde é desenvolvido o motor da Fórmula 1. O compartilhamento de conhecimento entre as duas categorias seria inevitável, e a vantagem técnica seria real e concreta. Por isso a FIA bloqueou. Por isso, o eixo dianteiro ficou de fora do regulamento de 2026. Mas aqui está o ponto que transforma essa decisão em algo muito maior do que uma simples questão de equilíbrio competitivo. O próprio ex-engenheiro da McLaren, assim como diversos especialistas da categoria, afirma que a utilização do eixo dianteiro no processo de recuperação de energia poderia resolver, ou ao menos reduzir drasticamente, os problemas de recarga de bateria que pilotos e equipes estão enfrentando nesta temporada. Com 2 pontos de recuperação, um no eixo traseiro e outro no dianteiro, a bateria seria recarregada aproximadamente 2 vezes mais rápido do que acontece hoje. O superclipping seria reduzido. As perdas de potência nas retas seriam menores. As corridas seriam mais disputadas. Os pilotos teriam mais liberdade para atacar. O que isso significa na prática é desconfortável de admitir. A Fórmula 1 só não está mais divertida, e só tem mais problemas técnicos de gerenciamento de energia,
porque a tecnologia que poderia resolver isso foi bloqueada para não dar vantagem à Audi. Não porque a Audi não quisesse compartilhar. Não porque a tecnologia fosse insegura. Mas porque ela já sabia fazer aquilo melhor do que qualquer outra equipe do grid. E aqui está a parte que torna essa história ainda mais difícil de engolir. A Ferrari também utiliza sua participação no Campeonato Mundial de Endurance como laboratório técnico para a Fórmula 1. Há indícios de que a Mercedes fez o mesmo. A própria McLaren não é estranha a esse tipo de transferência de conhecimento entre categorias. Não é segredo que vários desses times investem pesado na categoria de hipercars do WEC exatamente porque o que se aprende lá tem aplicação direta na F1. Então por que a Audi é a única que foi barrada de aplicar esse conhecimento na prática? Essa é a pergunta que fica suspensa no ar, e que o ex-engenheiro da McLaren ajudou a colocar em palavras numa entrevista que merecia muito mais atenção do que recebeu. A decisão da FIA pode ter preservado o equilíbrio de curto prazo entre os fabricantes estabelecidos. Mas ao mesmo tempo sacrificou uma solução técnica que poderia ter tornado essa nova era muito menos problemática para pilotos, equipes e torcedores. Gabriel Bortoleto está pagando parte dessa conta toda vez que o R26 morre nas retas, enquanto os rivais seguem acelerando. Você acha que faz sentido a FIA sacrificar uma solução técnica real para não permitir que uma equipe iniciante tenha vantagem sobre as veteranas? Ou isso é simplesmente protecionismo disfarçado de equilíbrio competitivo? Comenta aqui embaixo. Essa discussão merece a sua opinião. E se você quer continuar acompanhando a Fórmula 1 com esse nível de profundidade, sem filtro e sem narrativa oficial, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque quanto mais você entende o que está acontecendo nos bastidores, mais interessante o esporte fica.